Paulo diz que a partir do momento que ele estava pregando para os irmãos, mas Paulo disse que ele mesmo confrontava a si, para que ele não viesse a perecer. Paulo não queria que os irmãos fossem salvos e ele viesse a se perder. Então Paulo também tinha esse cuidado de manter a comunhão com Deus. Aleluia. No versículo 6 ele diz: pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, não serei louco, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Louvado seja Deus. Paulo tinha essa preocupação de não ser pesado à igreja. Essa era uma grande marca do ministério de Paulo. Paulo não requeria nada dos irmãos para os quais ele pregava, para os quais ele ensinava, para os quais nós podemos dizer que até entregava a sua própria vida. Paulo não requeria dinheiro dos irmãos. Paulo não requeria muita coisa dos irmãos. O que Paulo queria é que os irmãos recebessem a palavra que ele transmitia, o ensinamento que ele transmitia, porque esse ensinamento vinha do Senhor. E Paulo até mesmo não demonstrava as suas fraquezas diante dos irmãos, mas Paulo deixava isso para mostrar diante de Deus. Louvado seja Deus. A partir do versículo 7, também é interessante que Paulo vai falar sobre o espinho na carne. Há muito questionamento sobre o que seria esse espinho na carne. Nós vemos aqui espinho na carne, mas se nós lermos literalmente, era algo que furava Paulo. Mas nós não podemos ler literalmente. Há muitas discussões em relação ao que seria esse espinho na carne. Eu vou falar aqui para os irmãos a posição do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu acho uma posição muito coerente. O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu aprendizado da Bíblia que ele tem, ele acredita que esse espinho na carne que Paulo tinha se referia a uma enfermidade nos olhos, a uma doença na visão que Paulo possuía. E ele usa algumas passagens bíblicas para comprovar isso. Por exemplo, quando nós lemos nos Atos dos Apóstolos, em um dos momentos que Paulo está ali perante aos reis, era interessante. Paulo, ele foi acusado de muitas coisas, e nas suas acusações, Paulo não tinha advogado. Paulo se defendia a si mesmo. Louvado seja Deus. E numa dessas acusações, dessas audiências, Paulo está lá no pretório, onde era o local em que faziam as condenações, os julgamentos, e o rei que estava julgando Paulo, ele estava numa posição mais alta, pois era rei, como se ele estivesse num trono e Paulo estivesse mais embaixo. E Paulo chama aquele rei de parede branqueada. O que isso quer dizer? Quer dizer que Paulo não estava enxergando bem aquele rei. Então possivelmente era devido a essa enfermidade nos olhos. Outra passagem que comprova que provavelmente esse espinho na carne era uma enfermidade nos olhos, é quando Paulo escreve aos Gálatas. E Paulo, testemunhando dos Gálatas, ele diz assim, que se fosse da vontade dos irmãos da Galácia, eles tinham tirado os próprios olhos e dado a Paulo. Para que eles queriam tirar os próprios olhos e dar para Paulo? Porque tem algum problema nos olhos de Paulo, na visão de Paulo. Então, possivelmente, esse espinho que Paulo tinha na carne era esse problema na visão, o qual ele possuía. Aí no versículo 7 ele diz: e para que não me ensoberbecesse, não me orgulhasse com a grandeza das revelações, as quais Paulo tinha tido, Paulo diz: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, ou de que não me exaltasse. Aí o versículo 8 diz que Paulo orou quantas vezes? 3 vezes. Paulo diz: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim.
Eu creio que não foi assim. Paulo foi lá orar e disse: Deus, remove o espinho da minha carne. Deus, remove o espinho da minha carne. Deus, remove o espinho da minha carne. Aí Deus falou. Eu creio que não foi assim.